A culpa não é de Deus. Mensagem impactante. Meu irmão, minha irmã, a nova aliança também tem a ver com relacionamentos. É a forma que Deus e nós nos relacionamos, assim como era na velha aliança. Porém, agora nós nos relacionamos com Deus através de Jesus. Não havia herança sob a velha aliança, somente recompensa ou punição. Sob a nova aliança temos a garantia de uma herança eterna, a qual ninguém jamais pode tirar de nós. Romanos 4,13 diz: não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Hebreus 9,15 diz: por essa razão Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Meu irmão, minha irmã, Jesus fez acontecer. A grande questão é que estamos hoje na nova aliança e as condições são completamente diferentes. Muitas palavras não mudaram, nem o significado dessas palavras mudaram. Vou dar um exemplo. Justiça não é a palavra do Novo Testamento ou da Nova Aliança somente. Abraão foi justificado. A santificação também não é algo da Nova Aliança. Essa é uma palavra bíblica que estava na Velha e hoje está na Nova Aliança. A parte importante é: o significado de santificação é o mesmo no Velho e no Novo Testamento. Os significados não mudaram na Nova Aliança. O significado de justiça, de justificação, ou seja, de estar justo diante de Deus, na Velha e Nova Aliança significa exatamente a mesma coisa. Mas Vinícius, então, se na Velha e na Nova Aliança os significados são os mesmos, qual a diferença então? Meu irmão, minha irmã, a diferença não é o significado, mas o processo de como chegar lá. Deus queria que o povo na Velha Aliança fosse santificado, fossem separados para Ele. É claro, meu irmão, minha irmã, que Ele queria. Mas isso mudou na Nova Aliança? Não mudou. É o mesmo Deus que quer que você esteja separado para Ele na Nova Aliança. Paulo disse em Gálatas 2,20 assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Deus sempre quis um povo que vivesse separado para Ele. Mas o que mudou foi o processo de se obter isso. Na Velha Aliança você tinha que fazer que isso acontecesse. Na Nova Aliança, Jesus fez isso acontecer. E você agora pode viver naquilo que Ele já fez acontecer. E essa é a parte incrível. Deus, Ele se relaciona com você através de Jesus e não através daquilo que você faz. E é por isso que a oração na Nova Aliança muda de forma radical, porque Jesus fez com que tudo isso acontecesse. Aproprie-se, meu irmão, minha irmã. Para que fique bem claro, na Velha Aliança eu faço, então Deus responde. Na Nova Aliança é o contrário. Jesus já fez e eu respondo, eu tomo posse. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Na Velha Aliança você fazia e Deus respondia. Na Nova Aliança Jesus já fez e você responde. Você se apropria, meu irmão, minha irmã. Aproprie-se. Uma vez que você entenda a Nova Aliança, você quer responder, ou seja, se apropriar, tomar posse o dia todo, porque se você não responde, não toma posse, não se apropria, você não experimenta daquilo que está disponível para você na Nova Aliança. Orar e jejuar é maravilhoso, mas não há nada pior do que a oração em jejum religioso, tentando convencer a Deus de fazer algo através de jejum e oração. Meu irmão, minha irmã, por que existem tantas pessoas culpando a Deus por tudo de ruim que tem acontecido nesse mundo? Gente, é isso que o diabo quer que você faça. Crer que a culpa é de Deus ou até mesmo que a culpa é do próprio diabo.
E sabe por que é isso que o diabo deseja? Porque nós ficamos lutando contra o diabo que já foi derrotado, ou nós tentamos lutar em oração para tentar fazer com que Deus seja convencido em resolver nossos problemas. Ficamos lutando em oração com um Deus que não precisa ser convencido. E por todo esse tempo, nós não levantamos, andamos e tomamos para nós as responsabilidades que Deus nos deu. Porque se andássemos com a autoridade que nós temos, o mundo seria totalmente diferente. O grande problema é que nós não andamos porque nos foi ensinada a religião. Gente, você faz as suas escolhas. Deixa-me te dar uma ideia agora. Muitas pessoas que me acompanham nas redes sociais estão com problemas sérios de relacionamento com seus cônjuges. Muitos abandonaram suas esposas, cometeram adultério. Muitas esposas abandonaram seus lares e filhos. Muitos se juntaram, depois separaram, arrumaram filhos com outra pessoa. Gente, são casos diversos. O maior problema de um relacionamento de um casal, meu irmão, minha irmã, sabe qual é? Casarem-se na emoção, no fogo da carne, na carência. Aí quando tudo dá errado, correm para Deus resolver o problema. E o pior, alguns falam que Deus permitiu que essa desgraça toda acontecesse para restaurar o casamento, gente. Então quer dizer que você está orando para aquele que destruiu seu casamento, então? Faz sentido isso para você, meu irmão, minha irmã? Isso não é servir um Deus mau? Aí a pessoa me pergunta, e essa é a pergunta que mais me fazem. Por que Deus não responde às minhas orações, Vinícius? Em relação ao meu marido ou em relação à minha esposa? Primeiro, meu irmão, minha irmã, você está tentando obter e fazer com que Deus resolva o seu problema. E você está tentando usar da oração para isso. Isso está totalmente errado. Deus, em sua soberania, escolheu dar ao homem o livre-arbítrio. Isso pode ser difícil para você, mas entenda, Deus nunca responde a oração que possa violar o livre-arbítrio de alguém. Deus, ele não faz isso. Quando fazemos isso, isso chama manipulação. E manipulação, meu irmão, minha irmã, é bruxaria. Deus não faz bruxaria. Quem faz bruxaria é o diabo. Oração, meu irmão, minha irmã, significa rendição. Lembre-se sempre que a oração não é um convencimento para Deus resolver o seu problema. Orar para obter coisas próprias é ser egoísta. A vida, meu irmão, minha irmã, não é sobre você, a vida é sobre Ele. A oração não tem nada a ver com o que eu quero que Deus faça, mas tem a ver com alinhar o meu coração ao propósito dele. Com isso nós podemos concluir que a oração é rendição e um alinhar de corações. E se você entender isso, o estresse sai da sua vida de oração e a oração começa a ficar divertida, graciosa, prazerosa e maravilhosa. Quando você for orar, primeiro se livre de todas as suas vontades pessoais. Aí, gente, eu queria falar agora sobre a passagem do juiz iníquo, que muitas pessoas entendem erradamente. Sabe o que acontece? Muitas pessoas usam versículos isolados da palavra de Deus para justificar ficar pedindo a Deus as coisas e insistindo. Muitas usam a passagem do juiz iníquo, que se encontra em Lucas 18, versículos 1 a 8. Diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. E ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça
aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Meu irmão, minha irmã, se você fica usando esta passagem, como outras, fora de contexto para continuar orando e insistindo com Deus em obter coisas, por favor, pare agora. Primeiro aqui a mulher insistiu com um juiz iníquo, pecador. Em nenhum momento aqui falou para ficar perturbando Deus para obter algo. Jesus fala da importância de orar, de perseverar na caminhada e de justiça. Não precisamos perturbar Deus para fazer justiça. Já somos justificados pela fé em Jesus. Aqui, muito pelo contrário, Jesus dá um exemplo errado de como a mulher fez para obter justiça. Que a mulher ficou perturbando o juiz e depois diz que Deus fará justiça. E onde temos justiça hoje, meu irmão, minha irmã? Repito, somos justificados pela fé em Jesus. Quando você usa essa passagem para insistir em seus pedidos, você está comparando Deus com um juiz pecador. Não está claro isso para você, meu irmão, minha irmã? Para mim é muito claro. Jesus aqui estava falando de oração e perseverança na caminhada, e não de ficar pedindo, insistindo, repetindo o mesmo pedido, perturbando Deus. Jesus estava falando de justiça, ou seja, que a justiça divina seria feita depressa, que você não precisa ficar insistindo. E onde encontramos justiça, meu irmão, minha irmã? Romanos 3,22. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem. Pare de pegar versículos isolados para justificar suas orações erradas. Pare com isso, irmão e irmã. Outra coisa que eu queria deixar claro para você, quando as pessoas falam que o que liga na terra será ligado no céu. Eu sei que você pode estar, meu irmão, minha irmã, de alguma forma, estar ansioso para aprender a como orar na nova aliança. Mas eu vou ensinar você até o fim dessa série de vídeos. Durante esta caminhada, você vai saber como não orar e como orar de uma forma prática. Mas antes de você aprender a orar, você precisa convencer o seu coração da verdade. Existe uma escritura bíblica que foi muito mal compreendida por muitas pessoas, que foi o que falei agora há pouco. O que você ligar na terra será ligado no céu. Está em Mateus 18:18 diz: Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Meu irmão, minha irmã, o Senhor aqui está falando sobre ligar e desligar. Isso é muito mal compreendido por muitas pessoas, porque infelizmente nós não lemos a Bíblia através de uma perspectiva da obra consumada da cruz. Você não pode entender a Bíblia e desfrutar plenamente da palavra, a não ser que você leia através da perspectiva da nova aliança. Porque a Bíblia tem tudo a ver com Deus se relacionando conosco, seres humanos. E Deus somente se relaciona com os humanos hoje através da obra consumada. E não existe nenhuma outra forma de relacionamento. Jesus disse que Ele é o caminho e que ninguém poderia chegar a Deus se não fosse por Ele. Ficamos tão confusos porque nós cometemos o erro de ler a Bíblia sem ser inspirado pela obra consumada da cruz. Aí eu te pergunto, por que existem milhares de denominações pelo mundo? Porque eles não concordam com algumas interpretações da Bíblia. Mas todas essas denominações creem em ter as suas próprias verdades. Muitas pessoas acreditam que esse versículo faz referência à libertação de demônios. Outras pessoas usam esse versículo numa linha de crença de que se eu quero que algo aconteça, eu vou ligar isso na terra e isso já será ligado no céu. Eu creio que esse significado não seja o real, meu irmão, minha irmã. Eu creio que o real significado é bem claro. Primeiramente, você tem que entender o que significa ligar e desligar. Vocês precisam entender que Jesus estava falando com a cultura judaica aqui, e não com outras diversas. Então, o que Jesus estava dizendo? Na cultura judaica, eles tinham pessoas que eram líderes espirituais.
Eles eram bem religiosos, mas eles tinham grande autoridade. Então, se houvesse algum caso de discordância ou de alguma briga que precisasse ser resolvida em meio às pessoas, eles costumavam ir para as sinagogas e ali eles traziam aquela discordância. Os líderes espirituais então iam analisar o caso e olhar para as evidências que estavam sendo discutidas e estabeleceriam um julgamento em meio a tudo aquilo. O julgamento era da seguinte forma: eles diziam, nós ligamos isso ou nós desligamos isso. Simples. Se o significado daquela situação era ilegal, quando eles declaravam que algo era ilegal, então eles desligavam aquilo. Se eles declarassem aquela situação como algo legal, eles ligavam. Então o que Jesus está dizendo? Jesus diz em outras palavras que aquilo que você proibir e declarar ilegal, ou algo estiver fora da lei na terra, isso já precisa ser declarado fora de lei e ilegal no céu. Entende, meu irmão, minha irmã? Ou aquilo que você declarar como legal e justo na terra, isso já precisa ser legal e justo no céu. Muitos cristãos interpretam essa escritura assim: eu posso dizer qualquer coisa que eu queira, e se eu disser o nome de Jesus, isso vai acontecer. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que vocês precisam descobrir o que é legal e ilegal no céu. Que vocês precisam reforçar isso através de suas autoridades aqui na terra. Olha o quão simples isso é. E aí você pergunta o que é ilegal no céu e o que é legal no céu. Agora deixe-me te chocar um pouco. A enfermidade, por exemplo, é algo legal no céu? Eu vou melhorar a pergunta. Através da obra consumada da cruz, a enfermidade é legal no céu? Não é, meu irmão, minha irmã. Jesus levou as nossas enfermidades na cruz. A enfermidade é algo ilegal. Mas o que nós fazemos? Se nós estamos enfermos, ficamos tentando convencer a Deus para nos curar. Mas Deus é quem está tentando te convencer que você tem direito legal de ser curado. Você já está curado. Renuncie à doença, agradeça a cura, pois ela já nos foi dada através da obra consumada da cruz. Aproprie-se pela fé da sua cura, meu irmão, minha irmã. Infelizmente, devido à terrível mentalidade religiosa que nós temos, nós tentamos convencer a Deus a nos curar. As nossas orações religiosas mataram mais pessoas do que as curaram, porque isso não é fé. Por favor, escute. Ao invés de tentar convencer a Deus de te curar, você precisa deixar que Deus te convença que a enfermidade não é algo legal. E eu te falo, meu irmão, minha irmã, e te faço essa pergunta para terminar esse vídeo. Por que você não passa menos tempo tentando convencer a Deus de te curar e passa mais tempo tentando descobrir o que o céu acha sobre sua enfermidade? Meu irmão, minha irmã, aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz. A nova aliança é uma realidade e mudará sua vida radicalmente. Compartilhe essa mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo. Vamos orar? Senhor, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, revela aos meus irmãos e irmãs sobre as verdades da nova aliança. Que o seu Santo Espírito seja o condutor da verdade aos corações que ouvem esta mensagem. Que eles apropriem-se pela fé de tudo o que foi dito e viverem a vida incrível, maravilhosa e abundante que Jesus morreu por nós. Senhor, muito obrigado por essa palavra viva. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas.
Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.